professora Bianca, de língua portuguesa. E antes de qualquer coisa, eu queria dizer que a gente está morrendo de saudade de vocês, não vê a hora da gente voltar para a sala de aula. Mas, enquanto ainda estamos em período de quarentena, eu queria até perguntar se vocês ainda estão seguindo os padrões de lavar a mão com frequência, passar álcool gel. É muito importante que a gente continue com todo esse cuidado para que isso passe o mais rápido possível e a gente consiga voltar. Hoje nós teremos a nossa primeira videoaula, então pega o teu livro didático e acompanhe a aula a seguir. Hoje é a nossa primeira aula da unidade 2 e nós iremos dividi-la em 4 momentos. O primeiro momento será a leitura do texto, o segundo momento será o estudo de vocabulário, o terceiro será a interpretação textual, ou seja, trabalhar o texto, e a quarta será os sinais de pontuação, a nossa gramática. O texto número 1 da nossa unidade 2 chama-se Diário do Descobrimento. Ele está na página 72 e vai até a página 74. O que seria esse Diário do Descobrimento? É um texto que fala sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral. Então, é um diário de bordo e esse diário ele é antigo, né? Foi sobre uma viagem à esquadra de Pedro Álvares Cabral. E então conta a partir de dias. Então, por exemplo, você vai ver dia 23 de março, uma segunda-feira, dia 1º de abril, quarta-feira, assim como um diário onde a gente escreve os dias e o que vai acontecendo nesses dias. Então, a gente vai ler e vai entender o que aconteceu nessa viagem. É importante a gente ler e tentar compreender os significados. E além de decodificar, não ler por ler, ler e tentar entender o que aconteceu em cada dia dessa viagem. Em seguida, a gente vai trabalhar o estudo de vocabulário, lá na página 75. Lá na página 75 vai ter uma cruzadinha, onde você vai ter que completar descobrindo qual palavra de acordo com as dicas dadas. Como, por exemplo, a palavra aluno é uma dica. Então, o aluno é o mesmo que aprendiz. Então, a partir dessas dicas, você vai completando essa cruzadinha, o estudo de vocabulário. Algumas dessas palavras estão lá no vocabulário abaixo do texto. Então, você pode sempre dar essa volta para tentar entender, caso você não consiga a partir das dicas. Em seguida, nós iremos começar a trabalhar o texto, interpretação, lá na página 76. Então, na primeira questão, ele pede para que você crie uma pequena história para recontar o texto diário do descobrimento. O que seria recontar? Seria contar de novo, narrar essa história novamente com outras palavras, de uma maneira mais sua, como você interpretou ela. Na segunda questão, você vai pesquisar o nome de algumas especiarias. O que são especiarias? Eu coloquei o significado. As especiarias são temperos, condimentos usados na culinária. Mas algumas especiarias também eram e ainda são utilizadas na fabricação de cosméticos, óleos e medicamentos. Naquela época, eles viajavam justamente para ir atrás dessas especiarias que eram raras, porque elas valiam muito dinheiro. As demais questões, elas são de interpretação do texto, onde vai perguntar, por exemplo, qual o título do texto, o que o título tem a ver com o texto. E são perguntas que você vai precisar responder de acordo com o texto. Então, quem foi Pedro Álvares Cabral? Quem é o narrador da história? Então, quem foi que escreveu esse diário? Tudo isso você vai responder de acordo com a leitura que você fez do texto. E aí a gente chega na gramática, que são os sinais de pontuação lá na página 79. A gente vai estudar alguns sinais dessas pontuações, como por exemplo a vírgula. Bem, a vírgula é utilizada para indicar uma pequena pausa, como por exemplo, ele estudou, mas não conseguiu passar de ano. Também será utilizada para separar os termos da mesma função, ou seja, comprei laranja, maçã, peras e uvas. As palavras laranja, maçã, pera e uva têm a mesma função na frase, então a gente vai separá-las por vírgula. Essa vírgula ela também pode separar o nome do lugar na escrita de datas, por exemplo, Goiânia, vírgula, 22 de fevereiro de 2009.
Também iremos estudar o ponto e vírgula. Bem, o ponto e vírgula ele serve para indicar uma pausa bem maior que a vírgula. Exemplo de como usar o ponto e vírgula. Precisamos estudar bastante. Ponto e vírgula. Essa semana teremos avaliações todos os dias. Temos também os dois pontos, onde eles são utilizados antes de uma citação. Por exemplo, Dom Pedro gritou, dois pontos, independência ou morte. Também são utilizados para enumerações. Exemplo, as flores de que mais gosto são, dois pontos, rosas, cravos, violetas. Também são utilizados em explicações. Como a gente tem esses exemplos e eu sempre tenho os dois pontos. Mas o exemplo é: o uso de bebida alcoólica é um mal. Dois pontos. Procure evitá-los se quiser ter saúde. Também temos o ponto final, que ele serve para indicar o fim de uma frase. Mariana adora ir ao cinema. Ponto. O sinal de interrogação, que indica uma pergunta. Você quer passear comigo? E o ponto de exclamação, que é utilizado em frases exclamativas, isso é, que expressam sentimentos. Exemplo: uau, quase derrubei a xícara de chá. Essas são utilizações do ponto de exclamação. Também temos as reticências, que são utilizadas para indicar a suspensão do pensamento. Exemplo: para a sorte de vocês, está vindo aí a dona da casa, que é boa e carinhosa, mas se chegar o patrão, reticências. As aspas, que são utilizadas no início e no fim das palavras ou citações para chamar a atenção sobre elas. Por exemplo, ele respondeu em um eu prometo muito falso. Eu prometo, entre aspas. E o travessão, que ele é utilizado em uma conversa ou um diálogo antes da fala de cada personagem. Travessão. Felipe, o que você está fazendo? E aí, outro travessão para indicar a fala de outro personagem. Estou consertando a bicicleta, mamãe. Esses são os pontos, os sinais de pontuação que nós estudamos. Logo após, tem os exercícios nas páginas 81 e 82. E aí você vai resolvê-los de acordo com esse estudo gramatical. Bem, essa foi a nossa videoaula de hoje. Não esquece de fazer o exercício e me mandar as tuas resoluções. Qualquer dúvida é só chamar que eu vou estar aqui para atender e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Beijinho e até a próxima.